Saudações, novos estudantes, meu nome é Capitão Gondim, eu ministro aula de Física Clássica e Matemática. Temos uma resolução de questão da Física Clássica que fala sobre Enem 2019, questão 91, que diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Nós temos aqui então uma planta elétrica de uma casa que está mal dimensionada. Temos aqui uma fonte de 120 volts e um fuzil com resistência de 10 ohms. Estão conectadas em paralelo com 5 lâmpadas e uma TV. O que acontece é que, se ligarmos todas as lâmpadas juntamente com a televisão, o fusível poderá desarmar. Então precisamos saber qual o número de máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Primeiramente, precisamos estabelecer quais são os pontos, quais são os nós desse circuito. Temos aqui o ponto A, neste ponto temos o ponto B, neste ponto temos o ponto C. Observem que tanto as lâmpadas quanto a televisão estão conectados em paralelo. Assim, todos os pontos acima, como não existe nenhuma resistência passando por aqui, esse ponto também será chamado de ponto C. E embaixo, também, como não existe nenhuma resistência nesta parte do circuito, nós chamaremos esse ponto de ponto A. O problema diz que a tensão da televisão funciona entre 90 e 130 volts. Dessa maneira, vamos estabelecer 90 volts porque qualquer valor a mais que colocarmos acima de 90 não passará energia ou não sobrará energia suficiente para ligar as lâmpadas. Dessa maneira, vamos estabelecer que a tensão da TV equivale a 90 volts. Precisamos saber agora qual a tensão que passa entre o ponto B e C. A tensão que passa entre o ponto B e C será da seguinte maneira: será a tensão que passa entre o ponto A e B menos a tensão que passará pelo ponto B e C é igual à tensão que passa pela TV. A tensão que passa no ponto A e B equivale a 120 volts, menos a tensão BC que nós queremos saber é igual à tensão da TV, que vale 90. Passando 90 para o outro lado, dizemos que a tensão que passa no ponto B e C é igual a 120 menos 90. Então, a tensão que passa no ponto B e C é igual a 30 volts. Precisamos saber agora qual é a intensidade de corrente que passa pela TV. Pela lei de Ohm, dizemos que a tensão ou diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade de corrente. Assim, a tensão que passa pela TV é igual à resistência que passa pela TV, que multiplica a intensidade de corrente que passa pela TV. É o que nós queremos saber. Assim, a tensão que passa pela TV 90 volts será igual à resistência da TV 50 ohms, que multiplica a intensidade de corrente da TV. A intensidade de corrente da TV é igual a 90 volts dividido por 50 ohms, que dará um valor de 1,8 ampere. Precisamos também saber qual é a intensidade de corrente que passa pelo ponto BC. Desta maneira, a tensão que passa pelo ponto BC é igual à resistência do ponto BC, que multiplica a intensidade de corrente desse ponto BC. Substituindo os valores na fórmula, dizemos que o BC é igual a 30, que equivale a 10 vezes a intensidade de corrente do ponto BC. Assim, a intensidade de corrente do ponto BC é igual a 30 dividido por 10, que equivalerá a 3 ampere. Precisamos agora saber qual a intensidade de corrente que sobrou para as lâmpadas. Assim, a intensidade de corrente nas lâmpadas é igual à intensidade de corrente do ponto BC menos a intensidade de corrente da TV. Dessa maneira, a intensidade de corrente que passa pelas lâmpadas é igual a 3 menos 1,8. Assim, sobrará apenas 1,2 ampere da intensidade de corrente que vai passar pelas lâmpadas. Precisamos agora saber qual é a intensidade de corrente que passa por cada lâmpada.
Notem que a tensão que passa pela TV, por estarem em paralelo com as lâmpadas, será igual à tensão que passa por todas as lâmpadas. Dessa maneira, dizemos então que a tensão de cada lâmpada é igual à resistência de cada lâmpada, que multiplica a intensidade de corrente de cada lâmpada. Dessa maneira, a tensão de cada lâmpada é igual a 90, que é igual a 200 ohms, que multiplica a intensidade de cada lâmpada. Assim, a intensidade de cada lâmpada é igual a 90 dividido por 200, que equivalerá a 0,45 ampere. Dessa maneira, a intensidade das lâmpadas será igual à intensidade de cada lâmpada multiplicado pelo número de lâmpadas. Assim, a intensidade que passa pelas lâmpadas, 1,2, será igual à intensidade que passa por cada lâmpada, 0,45, que multiplica o número de lâmpadas. Dessa maneira, o número de lâmpadas será igual a 1,2 dividido por 0,45, que dá em torno de 2,67 lâmpadas. Como o problema quer saber o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar, qualquer valor acima de 2,67, ou seja, se forem 3 lâmpadas, a televisão não ligará. Desta maneira, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas equivale a 2 lâmpadas. Portanto, a resposta correta é a letra B. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo gratuito de qualidade. Um forte abraço e fique com Deus.